Paraná vai comandar duas comissões da Câmara Federal. Luísa Canziani, do PSD, é a nova presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na legislatura passada, ela já havia sido eleita para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Já o deputado Tião Medeiros, do PP, vai presidir a Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que é uma das mais importantes da Câmara. Para falar mais sobre esse assunto, sobre esse trabalho todo que será desenvolvido, nós recebemos aqui no estúdio o deputado para uma conversa ao vivo com a Jovem Pan. Bom dia. Deputado, bom dia. Obrigado pela presença e pela atenção com os ouvintes Jovem Pan em todo o Paraná. Já começo perguntando para o senhor o seguinte: qual o principal desafio em dirigir essa comissão? Bom dia a você, bom dia Bia, a todos que nos ouvem, que nos acompanham em todas as plataformas. Pois é, a conhecida Comissão de Agricultura Pecuária, ela leva um apelido de CAPADR, né? Que é a sigla que define toda a sua nomenclatura. E os desafios são grandes, porque a agricultura brasileira, como a gente já sabe, o produtor rural tem feito o seu papel da porteira para dentro. E o poder público precisa dar condições que ele continue seu trabalho, né? O produtor rural ele só sabe fazer isso, ele continua sendo produtor. Quando ele ganha dinheiro, ele vai ampliar suas atividades, ampliar as áreas, investir em tecnologia, em melhorias. E isso demanda um suporte legislativo. Então, o nosso principal desafio é dar condições para que isso aconteça. Tem algumas leis que são entraves, que são amarras, que acabam atrapalhando. Isso é o que a gente mais vê no Brasil, né? Legislações absurdas ou que não existem ou que acabam dificultando a atividade de algum segmento de produção do país. E no meio da agricultura não é diferente. Então a gente tem alguns desafios, como uma lei que redisciplina a irrigação, por exemplo, que permite assim uma ampliação enorme dos resultados, né, das suas produtividades, enfim, na mesma área plantada, sem abertura de novas áreas. Então a irrigação precisa de uma nova legislação que defina capacidade de captação de água melhor, né, a utilização, uma série de questões dessa maneira. Também os bioinsumos, né, que também é uma pauta muito importante, porque a agricultura caminha para isso, caminha para a tecnologia, para a biotecnologia, né, envolvida na sua produção, diminuindo a utilização e o volume dos insumos tradicionais, como inseticidas, enfim, dessa natureza, né? Então, o desafio da legislação começa, do ponto de vista da agricultura, direto na reformulação de algumas legislações. Mas tem assuntos correlatos que alcançam diretamente o agronegócio, como a própria reforma tributária. A gente sabe que alguns setores vão perder e outros setores vão ter que acabar pagando a conta. E o que a gente não quer é que alguém, um segmento tão importante quanto o agronegócio brasileiro, seja onerado, né, e acabe pagando a conta por outros setores, né? Então, a reforma tributária também é uma preocupação imensa, enorme, dentro do setor do agronegócio. Mas eu te diria que a principal pauta hoje, Mark, eu vou eleger aqui como prioridade, é o enfrentamento ao movimento dos sem terras. As invasões de terras que voltaram depois de anos sem acontecer, esse movimento estava adormecido. Aí você veja que não é um movimento por quem quer buscar terras, é um movimento social disfarçado, travestido aí de movimento de busca de terras, de reforma agrária. E nós somos favoráveis à reforma agrária, é importante que se diga isso. Quem tem vocação, quem quer produzir tem o direito, né, e tem que buscar o seu direito. Acho que o INCRA existe para isso e nós sempre apoiaremos e incentivaremos o INCRA para que assim o faça, mas somos absolutamente contrários à invasão de terra, seja ela produtiva ou não, seja a sua casa, seja o seu sítio, sua chácara, seja o seu imóvel urbano ou rural. Invasão de propriedade privada tem que ser rechaçado e colocado como crime. E não há espaço para tolerar isso. Deputado, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Há uma discussão da criação de uma CPI para investigar o MST. Como é que está isso? Qual que é o seu papel lá para articular isso também? Exato. Inclusive eu sou signatário dessa CPI, também assinei. A CPI que busca entender qual é a motivação, por que propriedades tão produtivas como aquelas que foram invadidas nos últimos meses, né? E quem está financiando tudo isso? Quem está orquestrando tudo isso? Não é um movimento de obra do acaso. Tem alguém que pensa, que cria as estratégias, que define e outros grupos que executam. Então é um movimento social bem organizado e a gente quer identificar isso. Uma CPI parecida já houve em 2017. Então a comissão vai, primeiro, buscar essas informações da CPI anterior para ver se elas podem contribuir, porque ao nascer, uma vez que já existem mais de 171 assinaturas, que é o número mínimo exigido pelo regimento da Câmara, então a CPI já alcançou o requisito formal, que é o número de assinaturas. Então ela vai nascer. O presidente vai instalar ela nos próximos dias ou semanas.
né? Então, buscar então a comissão colocar como palco e foro de discussão de auxílio à CPI, porque ela tem vida própria, é uma comissão parlamentar própria, temporária, né? Tem fato específico para ser investigado, que é isso que a gente acabou de dizer. E se a Comissão de Agricultura, a CAPADR, como eu disse, puder ser útil, vai ser útil, porque nós buscamos defender o agronegócio brasileiro, que precisa de estabilidade, de segurança, de previsibilidade, para que quem queira investir possa fazê-lo sem risco, sem medo, sem tensão, sem terror, sem nada disso que está acontecendo. Ao vivo no Jornal da Manhã Paraná desta segunda-feira, o deputado federal Tião Medeiros do PP, que agora preside a Comissão da Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal. Deputado, um dos pontos que você já até trouxe aqui rapidamente foi a questão da reforma tributária. E dessa vez nós estamos sem representantes da região sul do país para discutir esse que é um dos principais assuntos, né, um dos principais temas a serem debatidos nos próximos meses. Como levar as pautas e as demandas aqui da região e do agro para essa discussão, mesmo sem ali um protagonismo direto da região sul do país? Exato. Nós temos também, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que inclusive é presidida por um paranaense, o Pedro Lupion, alguém de grande competência, por sinal. E a FPA já fez uma primeira rodada de conversas com o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, e ele foi até a FPA, eu estava lá, e o presidente entregou um rol de preocupações, de pontos a serem observados, de preocupação com o agronegócio. Mas ali o foco era o agronegócio, né? E claro que é importante, mas todos os segmentos do Paraná e da sociedade aqui do sul do país precisam ser representados. Foi uma falha na representatividade, nós dissemos isso ao presidente Arthur Lira, e ele prometeu recompor ou reorganizar o GT de modo a que tivesse uma pessoa pelo menos do sul. Então a gente também espera que isso aconteça, porque nós somos pessoas importantes na contribuição do país. Nós pagamos muitas contas. E não é possível que a gente fique fora, né, da reorganização. Por exemplo, tem 2 pessoas do Amazonas para defender a Zona Franca de Manaus. Nada contra a Zona Franca, mas nós é que pagamos a conta. Se há um benefício fiscal é porque alguém está subsidiando isso. Então, nós exigimos, e ele entendeu que houve realmente uma falha na composição, e agora a gente espera que alguém do sul do país possa estar presente e defender, ou falar em nosso nome, pelo menos, nos outros segmentos. Como eu disse, no tema agronegócio, nós tivemos um canal direto a partir da FPA, e agora, a partir da comissão também, nós vamos convidar o relator para que ele exponha os impactos disso dentro do tema, que é o agronegócio, dentro do tema da comissão proposta. Deputado, essa dobradinha paranaense na agricultura é importante, né? O senhor vai dirigir a Comissão da Agricultura e o Pedro Lupion, também aqui do Paraná, vai dirigir a Frente Parlamentar do Agronegócio. É importante essa sinergia? Claro, é perfeitamente possível, e é preciso entender o seguinte: a FPA é mais ampla, porque ela trabalha as votações de plenário, né? Aquilo que vai em pauta e que ofende o agronegócio ou não, o que é importante, estratégico para o agronegócio. E ela atua em todas as comissões da casa, né? E claro que também de maneira muito forte no plenário, quando nós precisamos de união, de votos para ganhar ou perder, então derrotar uma matéria que vai em votação plenária. A minha comissão, a CAPADR, vai ficar restrita às pautas que estão tramitando ali na comissão, né? Mas é claro que a gente tem uma força muito grande de convocação de ministros, né, de audiências públicas, de fazer toda essa movimentação das forças vivas da sociedade que tem um interesse no setor, no tema, e o Paraná é protagonista nesse sentido, especialmente por conta do cooperativismo. É importante dizer, Mark e Bia, o Paraná tem só 2,5% do território nacional e é responsável por praticamente 20% da produção de grãos. É muita coisa. 6,5% da produção de proteína animal do país. Então, embora territorialmente pequenos, nós somos uma máquina de produção e devemos ser respeitados como tal. E, historicamente, a Comissão de Agricultura sempre teve um presidente ligado ao agronegócio e muitas vezes foi paranaense. Certo. Também falando sobre todos esses resultados que o Paraná já tem, né, de produção de carne e de grãos, acaba sendo inevitável a gente voltar nesse assunto, falar de rodovia, falar da 277, deputado. Como mobilizar, ganhar força para resolver esse problema? A gente viu até que demorou, de certa forma, uma discussão junto ali de forma unificada por parte do cenário federal, da Câmara Federal. E agora a gente está vendo o escoamento da nossa safra ser prejudicado por conta de um problema já que poderia ter sido resolvido. Exato. A gente vem numa sucessão aí de fatos negativos, né?
o excesso das chuvas causaram esse problema, mas por conta também de uma falta continuada de manutenção. Então é uma sucessão de problemas políticos que vem aí acabando por desencadear um problema econômico para o país e estratégico, o que é o chamado custo Brasil. O custo Brasil nada mais é do que a ineficiência, da incompetência e da falta de infraestrutura. Você pega, por exemplo, o Porto de Santos, tem 2 descidas de São Paulo, a Imigrantes e a Anchieta, fora o acesso pelo próprio litoral. Aqui do interior do estado, para chegar até os portos de Paranaguá e Antonina, por exemplo, só existe a 277. A gente não consegue trabalhar um novo traçado, a gente não consegue sequer conservar o que está aí, que é um grande absurdo. Então a gente teve um período longo de pedágio, em que a empresa fazia manutenção, então não se ouvia falar de problemas dessa natureza. Com o encerramento dos contratos em novembro de 21, o governo tomou uma decisão, o governo do estado, de primeiro, não renovar, foi uma decisão política, ideológica. Segundo, de devolver as concessões, as delegações dessas rodovias federais para o governo federal, porque o Paraná tinha gestão dessas rodovias. Era o Paraná que cuidava, que decidia o que fazer, o que investia ou não. Ele devolveu, o governador Ratinho devolveu para o governo federal. E no final do ano passado, em outubro, já começaram os primeiros problemas. Então as primeiras obras começaram, mas o que a engenharia chama aí de escorregamento, que é o popular deslizamento, né, veio acontecendo desde outubro. Então começaram as primeiras obras emergenciais, as chuvas continuaram, foram se intensificando e os problemas foram aumentando. E o poder público não consegue contratar emergencialmente e resolver num curto espaço de tempo. É uma lástima. Então a gente tem lá o problema, o 39, quilômetro 39 já foi praticamente solucionado, ficou aí o 41 e o 42, e o grande problema, que é o que a gente deve se reunir essa semana com o ministro, é o quilômetro 33, que a gente não sabe ainda nem o tamanho da confusão, não sabe nem dimensionar se o problema é estrutural, o afundamento da pista é parcial, se é comprometedor, se vai ter que fazer uma obra com o fechamento total da pista ou parcial. Isso vai mudar totalmente a programação, primeiro, né, do agronegócio brasileiro, de quem escoa, dos terminais, da população do litoral, do turismo do litoral. Quando que ocorre essa reunião e qual que é a expectativa? A expectativa é que ela aconteça amanhã, na terça-feira, lá em Brasília, com o ministro Renan Filho. Deputado, o senhor é de Paranavaí, uma região que produz muito, do agronegócio. O senhor sabe que hoje está impossível de descarregar no porto, o pessoal está guardando a produção nos silos. E aí, deputado, todo o respeito, eu sinto uma certa passividade na nossa bancada federal, parece que não está preocupada, né? Tem que, enfim, fazer plantão na porta do ministro. Eu vejo, às vezes, acho que falta um compasso com a realidade. Por que está acontecendo, deputado? Mark, assim, justiça seja feita. Na nossa primeira reunião, tinham 19 deputados dos 30 e 2 senadores dos 3. Então, eu até me surpreendi com o volume de parlamentares que estavam preocupados, de todas as regiões do Paraná. Mas eu penso que na terça-feira a gente deve tentar levar todos, para deixar assim absolutamente claro que esse é um tema muito caro ao Paraná. Aliás, é um tema caro ao país, porque, por exemplo, o setor portuário não atende só o Paraná, atende boa parte do país, né, da parte produtiva. Enfim, então a gente não pode dar espaço realmente para o ministro, por exemplo, trabalhar esse assunto como uma pauta secundária. Essa é uma pauta que tem que ser absoluta prioridade do Ministério. É uma questão de estratégia nacional. A gente vai demorando, atrasando aí as descidas de caminhões, vai aumentando o custo do frete, você vai aumentando a espera dos navios para que possam ser carregados, aumenta o valor das demurges, que são as multas por sobreestadia do navio, o tempo a mais da espera do navio, isso vai aumentando o frete marítimo, isso vai encarecendo, né, o custo Brasil, e quem ganha menos é o produtor. O produtor passa a ser menos competitivo, ganha menos, investe menos, tem mais dificuldade em honrar seus compromissos. Enfim, é uma cadeia, né, é um ciclo vicioso e não virtuoso, como é o que a gente gostaria que fosse. Então, o nosso desafio é exigir do Ministério, exigir do DENIT uma providência imediata. Nada diferente disso, tem que ser imediata. É isso. Então a gente pode esperar que a bancada agora vai fazer a cobrança efetiva. Eu espero que sim. Eu acho que a proposta é essa. Isso é liderado pelo deputado Toninho, que é o líder da bancada, que tem feito assim, um trabalho de muita preocupação, tem insistido nessa audiência e para nossa surpresa, a gente ainda aguarda uma confirmação do horário, mas a pré-definição é que seja amanhã. É isso, deputado Tião Medeiros, agora o presidente da Comissão de Agricultura na Câmara Federal, deputado federal aqui pelo Paraná. Tião, tem um minuto agora para você conversar com o Paraná. Eu agradeço aí, Marco, a oportunidade, você e da Bia, né, e de todo o sistema da Jovem Pan, dizer o seguinte, o nosso desafio é muito grande como homem público, é muito difícil chegar lá,
E já que a gente conseguiu alcançar uma vitória, um sucesso eleitoral, a gente precisa dar resultado. As pessoas esperam muito de nós. A gente não pode ser passivo, como muito bem você disse, só assistir o jogo de quem manda, né, principalmente do executivo. Então a gente precisa ter uma posição muito proativa, uma postura de firme cobrança, de exigir sim o que é nosso direito. A sociedade já é penalizada com cobranças muito altas, elevadas. A gente tem um desafio muito grande na reforma tributária, que às vezes as pessoas ainda não entenderam. Isso vai impactar o futuro de todo mundo, de todos nós, da indústria, do comércio, né, dos serviços, vai impactar do agronegócio. Então a nossa preocupação é que essa reforma seja justa e equilibrada, que a gente possa aproveitar as oportunidades que o Paraná tem. Como na Itaipu, que encerraram aí agora os contratos de financiamento e vai ter um volume enorme de dinheiro. Eu espero que o governo tenha a decência e o compromisso de investir no nosso estado, que o Paraná tem um crédito com essa decisão que o governo tomou lá atrás de fazer esse alagamento de áreas, de acabar com o potencial turístico como era Sete Quedas, por exemplo, que pouco se fala, né? E só os royalties não bastam, porque esse reflexo vai para toda a economia, para toda a sociedade. Então eu espero que essas oportunidades sejam bem aproveitadas e não em países fora do Brasil e não em outras economias, mas que a gente respeite o brasileiro, que a gente respeite o paranaense, invista e mude a vida das pessoas aqui mesmo. Paraná vai comandar 2 comissões da Câmara Federal. Luísa Canziani, do PSD, é a nova presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Na legislatura passada, ela já havia sido eleita para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Já o deputado Tião Medeiros, do PP, vai presidir a Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que é uma das mais importantes da Câmara. Para falar mais sobre esse assunto, sobre esse trabalho todo que será desenvolvido, nós recebemos aqui no estúdio o deputado para uma conversa ao vivo com a Jovem Pan. Bom dia. Deputado, bom dia. Obrigado pela presença e pela atenção com os ouvintes Jovem Pan em todo o Paraná. Já começo perguntando para o senhor o seguinte: qual o principal desafio em dirigir essa comissão? Bom dia a você, bom dia a Bia, a todos que nos ouvem, que nos acompanham em todas as plataformas. Pois é, a conhecida Comissão de Agricultura Pecuária, ela leva um apelido de CAPADR, né? Que é a sigla que define toda a sua nomenclatura. E os desafios são grandes, porque a agricultura brasileira, como a gente já sabe, o produtor rural tem feito o seu papel da porteira para dentro. E o poder público precisa dar condições que ele continue seu trabalho, né? O produtor rural ele só sabe fazer isso, ele continua sendo produtor. Quando ele ganha dinheiro, ele vai ampliar suas atividades, ampliar as áreas, investir em tecnologia, em melhorias. E isso demanda um suporte legislativo. Então, o nosso principal desafio é dar condições para que isso aconteça. Tem algumas leis que são entraves, que são amarras, que acabam atrapalhando. Isso é o que a gente mais vê no Brasil, né? Legislações absurdas ou que não existem ou que acabam dificultando a atividade de algum segmento de produção do país. E no meio da agricultura não é diferente. Então a gente tem alguns desafios, como uma lei que redisciplina a irrigação, por exemplo, que permite assim uma ampliação enorme dos resultados, né, das suas produtividades, enfim, na mesma área plantada, sem abertura de novas áreas. Então a irrigação precisa de uma nova legislação que defina capacidade de captação de água melhor, né, a utilização, uma série de questões dessa maneira. Também os bioinsumos, né, que também é uma pauta muito importante, porque a agricultura caminha para isso, caminha para a tecnologia, para a biotecnologia, né, envolvida na sua produção, diminuindo a utilização e o volume dos insumos tradicionais, como inseticidas, enfim, dessa natureza, né? Então, o desafio da legislação começa, do ponto de vista da agricultura, direto na reformulação de algumas legislações. Mas tem assuntos correlatos que alcançam diretamente o agronegócio, como a própria reforma tributária. A gente sabe que alguns setores vão perder e outros setores vão ter que acabar pagando a conta. E o que a gente não quer é que alguém, um segmento tão importante quanto o agronegócio brasileiro, seja onerado, né, e acabe pagando a conta por outros setores, né? Então, a reforma tributária também é uma preocupação imensa, enorme, dentro do setor do agronegócio. Mas eu te diria que a principal pauta hoje, Mark, eu vou eleger aqui como prioridade, é o enfrentamento ao movimento dos sem terras. As invasões de terras que voltaram depois de anos sem acontecer, esse movimento estava adormecido. Você veja que não é um movimento por quem quer buscar terras, é um movimento social disfarçado, travestido aí de movimento de busca de terras, de reforma agrária. E nós somos favoráveis à reforma agrária, é importante que se diga isso. Quem tem vocação, quem quer produzir tem o direito.
né, e tem que buscar o seu direito. Acho que o INCRA existe para isso e nós sempre apoiaremos e incentivaremos o INCRA para que assim o faça, mas somos absolutamente contrários à invasão de terra, seja ela produtiva ou não, seja a sua casa, seja o seu sítio, sua chácara, seja o seu imóvel urbano ou rural. Invasão de propriedade privada tem que ser rechaçado e colocado como crime. E não há espaço para tolerar isso. Deputado, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Há uma discussão da criação de uma CPI para investigar o MST. Como é que está isso? Qual que é o seu papel lá para articular isso também? Exato. Inclusive, eu sou signatário dessa CPI, também assinei. A CPI que busca entender qual é a motivação, por que propriedades tão produtivas como aquelas que foram invadidas nos últimos meses, né? E quem está financiando tudo isso? Quem está orquestrando tudo isso? Não é um movimento de obra do acaso. Tem alguém que pensa, que cria as estratégias, que define e outros grupos que executam. Então há um movimento social bem organizado e a gente quer identificar isso. Uma CPI parecida já houve em 2017. Então a comissão vai, primeiro, buscar essas informações da CPI anterior para ver se elas podem contribuir, porque ao nascer, uma vez que já existem mais de 171 assinaturas, que é o número mínimo exigido pelo regimento da Câmara, então a CPI já buscou, já alcançou o requisito formal, que é o número de assinaturas. Então ela vai nascer. O presidente vai instalar ela nos próximos dias ou semanas. Então, buscar então a comissão colocar como palco e foro de discussão de auxílio à CPI, porque ela tem vida própria, é uma comissão parlamentar própria, temporária, tem fato específico para ser investigado, que é isso que a gente acabou de dizer, e se a Comissão de Agricultura, a CAPADR, como eu disse, puder ser útil, vai ser útil, porque nós buscamos defender o agronegócio brasileiro, que precisa de estabilidade, de segurança, de previsibilidade, para que quem queira investir possa fazê-lo sem risco, sem medo, sem tensão, sem terror, sem nada disso que está acontecendo. Ao vivo no Jornal da Manhã Paraná desta segunda-feira, o deputado federal Tião Medeiros do PP, que agora preside a Comissão da Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal. Deputado, um dos pontos que você já até trouxe aqui rapidamente foi a questão da reforma tributária. E dessa vez nós estamos sem representantes da região sul do país para discutir esse que é um dos principais assuntos, né, um dos principais temas a serem debatidos nos próximos meses. Como levar as pautas e as demandas aqui da região e do agro para essa discussão, mesmo sem ali um protagonismo direto da região sul do país? Exato. Nós temos também, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que inclusive é presidida por um paranaense, o Pedro Lupion, alguém de grande competência, por sinal, e a FPA já fez uma primeira rodada de conversas com o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, e ele foi até a FPA, eu estava lá, e o presidente entregou um rol de preocupações, de pontos a serem observados, de preocupação com o agronegócio. Mas ali o foco era o agronegócio, né? E claro que é importante, mas todos os segmentos do Paraná e da sociedade aqui do sul do país precisam ser representados. Foi uma falha na representatividade, nós dissemos isso ao presidente Arthur Lira, e ele prometeu recompor ou reorganizar o GT de modo a que tivesse uma pessoa pelo menos do Sul. Então a gente também espera que isso aconteça, porque nós somos pessoas importantes na contribuição do país. Nós pagamos muitas contas. E não é possível que a gente fique fora, né, da reorganização. Por exemplo, tem duas pessoas do Amazonas para defender a Zona Franca de Manaus. Nada contra a Zona Franca, mas nós é que pagamos a conta. Se há um benefício fiscal é porque alguém está subsidiando isso. Então, nós exigimos e ele entendeu que houve realmente uma falha na composição e agora a gente espera que alguém do sul do país possa estar presente e defender ou falar em nosso nome, pelo menos, nos outros segmentos. Como eu disse, no tema agronegócio, nós tivemos um canal direto a partir da FPA e agora, a partir da comissão também, nós vamos convidar o relator para que ele exponha os impactos disso dentro do tema que é o agronegócio, dentro do tema da comissão proposta. Deputado, essa dobradinha paranaense na agricultura é importante, né? O senhor vai dirigir a Comissão da Agricultura e o Pedro Lupion, também aqui do Paraná, vai dirigir a Frente Parlamentar do Agronegócio. É importante essa sinergia? Claro, é perfeitamente possível e é preciso entender o seguinte, a FPA é mais ampla porque ela trabalha as votações de plenário, né? Aquilo que vai em pauta e que ofende o agronegócio ou não, o que é importante, estratégico para o agronegócio. E ela também atua em todas as comissões da casa, né? E claro que também de maneira muito forte no plenário, quando nós precisamos de união de votos para
ganhar ou perder, ou então derrotar uma matéria que vai em votação plenária. A minha comissão, a KPDR, vai ficar restrita às pautas que estão tramitando ali na comissão, né? Mas é claro que a gente tem uma força muito grande de convocação de ministros, né, de audiências públicas, de fazer toda essa movimentação das forças vivas da sociedade que têm um interesse no setor, no tema, e o Paraná é protagonista nesse sentido, especialmente por conta do cooperativismo. É importante dizer, Mark e Bia, o Paraná tem só 2,5% do território nacional e é responsável por praticamente 20% da produção de grãos. É muita coisa. 6,5% da produção de proteína animal do país. Então, embora territorialmente pequenos, nós somos uma máquina de produção e devemos ser respeitados como tal. E, historicamente, a Comissão de Agricultura sempre teve um presidente ligado ao agronegócio e muitas vezes foi paranaense. Certo. Também falando sobre todos esses resultados que o Paraná já tem, né, de produção de carne e de grãos, acaba sendo inevitável a gente voltar nesse assunto, falar de rodovia, falar da 277, deputado. Como mobilizar, ganhar força para resolver esse problema? A gente viu até que demorou, de certa forma, uma discussão junto ali de forma unificada por parte do cenário federal, da Câmara Federal. E agora a gente está vendo o escoamento da nossa safra ser prejudicado por conta de um problema já que poderia ter sido resolvido. Exato. A gente vem numa sucessão aí de fatos negativos, né? O excesso das chuvas causaram esse problema, mas por conta também de uma falta continuada de manutenção. Então é uma sucessão de problemas políticos que vem aí acabando por desencadear um problema econômico para o país e estratégico, o que é o chamado custo Brasil. O custo Brasil nada mais é do que a ineficiência, da incompetência e da falta de infraestrutura. Você pega, por exemplo, o Porto de Santos, tem 2 descidas de São Paulo, a Imigrantes e a Anchieta, fora o acesso pelo próprio litoral. Aqui do interior do estado, para chegar até os portos de Paranaguá e Antonina, por exemplo, só existe a 277. A gente não consegue trabalhar um novo traçado, a gente não consegue sequer conservar o que está aí, que é um grande absurdo. Então a gente teve um período longo de pedágio, em que a empresa fazia manutenção, então não se ouvia falar de problemas dessa natureza. Com o encerramento dos contratos em novembro de 21, o governo tomou uma decisão, o governo do estado, de primeiro, não renovar, uma decisão política, ideológica. Segundo, de devolver as concessões, as delegações dessas rodovias federais para o governo federal, porque o Paraná tinha gestão dessas rodovias. Era o Paraná que cuidava, que decidia o que fazer, o que investia ou não. Então ele devolveu, o governador Ratinho devolveu para o governo federal. E no final do ano passado, em outubro, já começaram os primeiros problemas. Então as primeiras obras começaram, mas o que a engenharia chama aí de escorregamento, que é o popular deslizamento, veio acontecendo desde outubro. Então começaram as primeiras obras emergenciais, as chuvas continuaram, foram se intensificando e os problemas foram aumentando. E o poder público não consegue contratar emergencialmente e resolver num curto espaço de tempo. É uma lástima. Então a gente tem lá o problema, o 39, quilômetro 39 já foi praticamente solucionado, ficou aí o 41 e o 42, e o grande problema, que é o que a gente deve se reunir essa semana com o ministro, é o quilômetro 33, que a gente não sabe ainda nem o tamanho da confusão, não sabe nem dimensionar se o problema é estrutural, o afundamento da pista é parcial, se é comprometedor, se vai ter que fazer uma obra com o fechamento total da pista ou parcial. Isso vai mudar totalmente a programação, primeiro, né, do agronegócio brasileiro, de quem escoa, dos terminais, da população do litoral, do turismo do litoral. Quando que ocorre essa reunião e qual que é a expectativa? A expectativa é que ela aconteça amanhã, na terça-feira, lá em Brasília, com o ministro Renan Filho. Deputado, o senhor é de Paranavaí, uma região que produz muito, do agronegócio. O senhor sabe que hoje está impossível de descarregar no porto, o pessoal está guardando a produção nos silos. E aí, deputado, todo o respeito, eu sinto uma certa passividade na nossa bancada federal, parece que não está preocupada, né? Tem que, enfim, fazer plantão na porta do ministro. Eu vejo, às vezes, acho que falta o compasso com a realidade. O que está acontecendo, deputado? Mark, assim, justiça seja feita. Na nossa primeira reunião, tinham 19 deputados dos 30 e 2 senadores dos 3. Então, eu até me surpreendi com o volume de parlamentares que estavam preocupados, de todas as regiões do Paraná. Mas eu penso que na terça-feira a gente deve tentar levar todos, para deixar assim, absolutamente claro que esse é um tema muito caro ao Paraná. Aliás, é um tema caro ao país, porque, por exemplo, o setor portuário não atende só o Paraná, atende boa parte do país, né, da parte produtiva. Enfim, então a gente não pode dar espaço realmente
para o ministro, por exemplo, trabalhar esse assunto como uma pauta secundária. Essa é uma pauta que tem que ser absoluta prioridade do Ministério. É uma questão de estratégia nacional. A gente vai demorando, atrasando aí as descidas de caminhões, vai aumentando o custo do frete, você vai aumentando a espera dos navios para que possam ser carregados, aumenta o valor das demurges, que são as multas por sobreestadia do navio, o tempo a mais da espera do navio, isso vai aumentando o frete marítimo, isso vai encarecendo, né, o custo do Brasil, e quem ganha menos é o produtor. O produtor passa a ser menos competitivo, ganha menos, investe menos, tem mais dificuldade em honrar seus compromissos. Enfim, é uma cadeia, né, é um ciclo vicioso e não virtuoso, como é o que a gente gostaria que fosse. Então, o nosso desafio é exigir do Ministério, exigir do DENIT uma providência imediata. Nada diferente disso, tem que ser imediata. É isso. Então a gente pode esperar que a bancada agora vai fazer a cobrança efetiva. Eu espero que sim. Eu acho que a proposta é essa. Isso é liderado pelo deputado Toninho, que é o líder da bancada, que tem feito assim, um trabalho de muita preocupação, tem insistido nessa audiência. E para nossa surpresa, a gente ainda aguarda uma confirmação do horário, mas a pré-definição é que seja amanhã. É isso, deputado Tião Medeiros, agora o presidente da Comissão de Agricultura na Câmara Federal, deputado federal aqui pelo Paraná. Tião, tem um minuto agora para você conversar com o Paraná. Eu agradeço aí, Marco, a oportunidade, você e da Bia, né, e de todo o sistema da Jovem Pan, dizer o seguinte, o nosso desafio é muito grande como homem público, é muito difícil chegar lá, e já que a gente conseguiu alcançar uma vitória, um sucesso eleitoral, a gente precisa dar resultado, as pessoas esperam muito de nós. A gente não pode ser passivo, como muito bem você disse, só assistir o jogo de quem manda, né, principalmente do executivo. Então a gente precisa ter uma posição muito proativa, uma postura de firme cobrança, de exigir sim o que é nosso direito. A sociedade já é penalizada com cobranças muito altas, elevadas. A gente tem um desafio muito grande na reforma tributária, que às vezes as pessoas ainda não entenderam. Isso vai impactar o futuro de todo mundo, de todos nós, da indústria, do comércio, né, dos serviços, vai impactar do agronegócio. Então a nossa preocupação é que essa reforma seja justa e equilibrada, que a gente possa aproveitar as oportunidades que o Paraná tem. Como na Itaipu, que encerraram aí agora os contratos de financiamento e vai ter um volume enorme de dinheiro. Eu espero que o governo tenha a decência e o compromisso de investir no nosso estado, que o Paraná tem um crédito com essa decisão que o governo tomou lá atrás de fazer esse alagamento de áreas, de acabar com o potencial turístico como era Sete Quedas, por exemplo, que pouco se fala, né? E só os royalties não bastam, porque esse reflexo vai para toda a economia, para toda a sociedade. Então eu espero que essas oportunidades sejam bem aproveitadas e não em países fora do Brasil e não em outras economias, mas que a gente respeite o brasileiro, que a gente respeite o paranaense, invista e mude a vida das pessoas aqui mesmo.